Olá, seja bem-vindo à primeira videoaula que vai relacionar seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Nós vamos começar falando da relação fundamental da trigonometria, que é essa que você está vendo aqui em cima, que consiste no seguinte: seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Bem, na verdade, não necessariamente tem que ser o ângulo alfa, pode ser qualquer ângulo que você tiver aqui, ó. Por exemplo, poderia ser seno quadrado de beta mais cosseno quadrado de beta igual a 1. Poderia ser seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Ou seja, não importa que ângulo seja. O que a relação diz é o seguinte: se você tem um ângulo alfa qualquer e você pega esse seno e eleva ao quadrado, pega esse mesmo ângulo alfa, pega o cosseno dele e eleva ao quadrado, soma esses dois valores, o resultado sempre dará 1. Não importa que ângulo que eu tenha. O detalhe é que inicialmente nós provamos essa relação no triângulo retângulo. Então, até então, esse ângulo alfa estava dentro de um triângulo retângulo. Isso significa que esse ângulo alfa estava limitado. Ele era um ângulo agudo até então. O que isso significa? Falando em valores inteiros, significava que esse ângulo alfa era de 1 até 89, ou seja, ficava restrito, tinha uma limitação. Não era para qualquer ângulo, era para um ângulo que, falando de valores inteiros, ia de 1 a 89. Você ficava preso a isso. Mas já pensou como seria lindo, maravilhoso e cheiroso se esse ângulo alfa pudesse ser qualquer valor? E qualquer valor do ciclo? Começando desde o ângulo zero, dando uma volta completa e pudesse chegar até o 360 graus? Já imaginou se essa afirmação que nós vimos aqui em cima, ó, ela fosse verdade para qualquer ângulo que você quisesse? Seria maravilhoso, não é verdade? Mas será que é verdade? É o que a gente vai começar a ver no próximo slide. Olhando aqui no ciclo, o que você percebe? Ó? Você tem o seu eixo y, que agora não vai mais chamar eixo y, vai chamar eixo dos senos. Você tem o seu eixo x aqui, que não vai mais chamar eixo x, chamará eixo dos cossenos. E aqui você tem uma circunferência e você sabe que o raio dessa circunferência é raio igual a 1. Então, olhando da maneira que está aqui, olha só. Esse segmento que vai de O até F, de O até F, o que ele mede para nós? Como nós já aprendemos em aulas passadas, esse segmento que vai de O até F, para nós, é o cosseno de alfa. E esse segmento que vai de O até C, que você está vendo aqui, ele é para nós o seno de alfa. Ou seja, todo esse segmento vermelho que eu estou destacando aqui é o valor do cosseno de alfa. E todo esse outro segmento vermelho que eu estou destacando aqui é o seno de alfa. Bem, você consegue perceber que de F até B é do mesmo tamanho que de O até C? Isso significa que essa parte que eu estou destacando aqui é do mesmo tamanho de quem? Ó? Do mesmo tamanho de seno de alfa. Então vamos separar esse triângulo aqui do lado? Vamos fazer um esboço dele aqui. Ó. Aquele triângulo que nós estávamos vendo lá dentro. Ó. Aqui eu tinha o meu ângulo alfa. Aqui eu tinha de F até B. É do mesmo tamanho que de O até C, ou seja, seno de alfa. E aqui, ó, de O até F, que você estava vendo ali, é do tamanho de cosseno de alfa. E essa parte que vai de O até B aqui é o raio da circunferência, que mede 1. Se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, ó, o teorema de Pitágoras aqui, olha o que vai acontecer. Ó. Eu sei o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem que é a minha hipotenusa aqui? Minha hipotenusa no triângulo ali é 1. Então vai ficar 1 ao quadrado igual. Olha qual é um dos catetos. Um dos catetos é o cosseno de alfa. E ele está sendo elevado ao quadrado. Mais o outro cateto é o seno de alfa. E ele está sendo elevado ao quadrado. Se eu resolver isso aqui e passar limpo, olha o que eu vou obter. Eu vou mudar a ordem aqui só para a gente chegar onde a gente queria. Seno de alfa ao quadrado é o mesmo que seno quadrado de alfa. Mais cosseno de alfa ao quadrado é o mesmo que cosseno ao quadrado de alfa. Igual
1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então veja que nós acabamos de provar exatamente a relação fundamental da trigonometria para quem? Para um ângulo alfa que está no ciclo trigonométrico. Se eu fizesse essa mesma conta para qualquer posição de ângulo que eu estivesse no ciclo trigonométrico, não importa se estivesse no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante, eu conseguiria provar também que essa relação ela é verdadeira. Portanto, ela é verdadeira para qualquer ângulo ou para qualquer arco que você encontrar no ciclo trigonométrico. Ou seja, daqui para frente você não vai mais ficar pensando que ela é verdade só no triângulo retângulo. Ela é verdade também no ciclo trigonométrico. Na próxima videoaula a gente vai ver como resolver alguns exercícios usando essa importante propriedade da relação fundamental da trigonometria. Um forte abraço e até a próxima videoaula.